Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula do nosso curso de CorelDRAW 2022. Nessa aula, eu tinha preparado para vocês aqui para apresentar a ferramenta retângulo. É essa ferramenta aqui, ferramenta retângulo, ou a gente pode apertar F6, que é o atalho, que abre direto o retângulo. Certo, o retângulo, aqui como que ele funciona? A gente clica, segura o clique e arrasta e ele faz a forma que a gente posiciona o mouse. Perceba que eu não consigo fazer um quadrado exato aqui, ó, com a mesma largura e altura. É muito difícil a gente estar fazendo no olho. Mas o Corel, ele tem uma tecla que a gente pode usar para estar ajudando a gente fazer o quadrado com a forma perfeita, igual de todos os lados. Então, segurando a tecla Ctrl, a gente consegue fazer um quadrado perfeito. Tá aqui, 6,517, 6,517. Ok, uma outra dica que é muito útil aqui para a gente são esses vértices. Perceba aqui que a gente tem essas bolinhas, né, ao redor aqui do quadrado, as bolinhas pretas, são os vértices. Esses vértices, se nós clicarmos e arrastarmos, ele modifica o tamanho do objeto também. Se eu apertar aqui para cima, ele arrasta para cima. Se eu clicar e arrastar para a direita, ele vai crescer para a direita. Por exemplo, se eu quiser, em vez de crescer ele só para a direita ou só para cima, a gente pode clicar nesse vértice diagonal, que ele vai crescer proporcional. Então perceba aqui que eu posso aumentar e diminuir o tamanho dos objetos nesses vértices pretos, nesses quadradinhos pretos. Eles são o nosso guia para a gente estar aumentando e diminuindo o tamanho. Bom, Alex, mas e aí, como é que eu faço para saber qual o tamanho que vai ficar meu arquivo na impressão? Tá aqui, né, o exemplo da nossa folha A4. E o quadrado nessa folha A4, ele vai sair nesse tamanho aqui, 13,001 de largura por 9,52 de altura. Então, esse tamanho só aparece para mim se eu clicar em algum objeto. Viu só? Aqui tá 13 centímetros por 9,5, aliás. Então esse aqui já vai ter 9 por 9,4, esse outro já vai ter 8,7 por 6,8 e esse aqui já vai ter 18,4 por 11,8. Então a forma para a gente sempre estar sabendo o tamanho que o nosso objeto está é clicando sobre ele e tendo base nessa orientação aqui em cima do lado esquerdo, tá? A largura e a altura. Se a gente ficar com dúvida, tem sempre essa setinha aqui, ó, representando esquerda e direita, tamanho da largura, para cima, para baixo, tamanho da altura. Mas vamos supor que eu quero também colocar o tamanho dele aqui de 15 por 8. Então, minha largura 15, a minha altura 8. A gente aperta um Enter, ele fica nesse tamanho, certo? Uma outra coisa que é importante falar também é esse cadeado aqui. Esse cadeado é para a gente alterar a proporção dele de acordo com essa medida aqui do lado esquerdo. Por exemplo, se eu clicar aqui, se eu aumentar ele para 17 de largura, ele vai crescer somente a largura, com o cadeado aberto. Se eu já estiver com o cadeado fechado, se eu aumentar o tamanho dele aqui agora para 20, ele já cresce também a altura. Então, muitas vezes, se a gente só alterar o tamanho do arquivo puxando para cima ou para o lado, dependendo do tipo do arquivo, se for uma fonte, por exemplo, ou um desenho, sempre vai deformar o desenho. Então, a gente não pode fazer, por exemplo, essa alteração daqui para cá, porque vai deformar a proporção do arquivo, do objeto em questão que ele está selecionado. Então, por exemplo, a gente sempre pode aumentar o tamanho dele proporcional aqui na diagonal. Ou, por exemplo, se for um tamanho que a gente precisa já. Ah, eu quero ele com 20 de largura. E a altura pode ser proporcional. Então aqui já está selecionado. Ele está com 34 e 20. Então coloco aqui 20 de largura. Está aqui meu 20 de largura e 11,7 proporcional. Eu queria mostrar para vocês aqui também
uma personalização. Eu gosto de usar o Corel com a tela branca mesmo, do jeito que ele tá. Mas se vocês acharem, por exemplo, que tá muito claro, que tá forçando muito a vista, tudo, a gente pode vir aqui nessa opção aqui em cima, configurações, né, opções, personalização, clicando aqui em aparência. Tá aqui, tema, luz. Então é um tema mais claro. Se eu clicar aqui no tema médio, ele já escurece um pouco. Teve pouca diferença, mas teve uma diferença. Se eu clicar aqui em escuro, ele já escurece toda a tela. E olha só como ele fica aqui no fundo. Então, por exemplo, se a gente quiser ter uma visão melhor do objeto que a gente está fazendo, seria o bom a gente estar fazendo sempre aqui dentro da folha. Ou não tem problema também. Se quiser fazer fora, não tem problema. Se a gente vier aqui, personalização, aparência, a gente colocar o tema preto, ele fica mais escuro. Se a gente quiser alterar a borda da janela, essas bordas aqui em cima, tá preto, posso selecionar aqui um azul, ele vai ficar azul. E a área de trabalho, que no caso é essa aqui do fundo, ao redor da folha, se eu quiser mudar a cor dela também, a gente pode trocar a cor dela também. A gente pode personalizar com as cores que a gente quiser. O Corel é um programa bem personalizável, de acordo com o que a gente precisa, de acordo com a nossa necessidade. Então, um exemplo de alterações que a gente pode estar fazendo com o quadrado é com essa ferramenta aqui. Essa ferramenta aqui que a gente está usando chama ferramenta seleção. Quer dizer que tudo que eu clicar com ela, eu vou selecionar esse objeto. Eu posso, por exemplo, circular esse objeto também, ele vai selecionar. Eu posso simplesmente clicar sobre ele também, que ele vai ser selecionado. E a gente pode estar transformando os arquivos também com essa segunda ferramenta aqui, ferramenta forma, ou apertar o F10, que é o atalho direto para ela. Certo, já perceberam aqui que mudou os vértices, que haviam 3 aqui de cada lado, né? Agora ficou apenas 4. Se eu clicar sobre esses vértices com a ferramenta forma e eu arrastar, eu posso mudar a aparência dele, posso transformar ele agora de um quadrado para um quadrado com cantos, por exemplo. Se eu fizer um quadrado perfeito e eu usar essa ferramenta de forma, eu posso estar fazendo um círculo. Mas isso aqui a gente não precisa fazer porque tem a ferramenta círculo também já. E a mesma forma, se eu simplesmente clicar e arrastar, vai ser um círculo de várias formas diferentes. Então, é o mesmo passo para a gente fazer o quadrado perfeito. Segurando o Ctrl com a ferramenta elipse selecionada, a gente faz um círculo. Se eu clicar na ferramenta forma com o círculo posicionado, eu posso estar fazendo algumas mudanças aqui também. Olha só. A gente pode estar fazendo várias mudanças aqui também. Por exemplo, se eu selecionar aqui elipse, ele vai elipse completa. Se eu selecionar aqui torta, ele vai ficar como se fosse um gráfico de torta. Ou nesse aqui, ele fica todo aberto. Ou eu posso mudar a direção, ou seja, tava toda essa parte selecionada menos essa. E ele coloca a região oposta selecionada. E a gente pode estar fazendo várias formas aqui já, pode estar brincando com várias coisas já, com essas ferramentas que a gente aprendeu. Porque praticamente são as principais que a gente vai usar no Corel. É o quadrado e a elipse. Então, a gente praticamente vai usar essas formas para quase tudo que a gente for utilizar, a gente vai estar usando essas formas. Vai estar usando esses objetos aqui. O quadrado, se eu quiser alterar a forma dele aqui embaixo, na segunda ferramenta, abaixo da ferramenta seleção, ferramenta forma. Tá aqui, posso colocar dessa forma também. Vamos supor que a gente quer aumentar o tamanho dos ícones, que a gente está achando ele muito pequeno. Então, como que a gente faz para estar aumentando o tamanho? Na verdade, ele aumenta o tamanho de todos os botões, de todos os ícones em geral. Então, a gente ativa ele dessa forma. A gente clica aqui em janela, barra de ferramentas, tamanho padrão do botão. Está aqui selecionado pequeno. Se eu clicar aqui em médio,
Perceba aqui que ele já alterou o tamanho de todas as ferramentas selecionáveis, clicáveis, o nome aqui também em cima na janela ele alterou. Ou se a gente quiser, se a gente quiser deixar ele todo grande, a gente pode deixar ele gigante também. Aí, por exemplo, viram aqui que cortou algumas ferramentas, né? A gente clicando nessa setinha aqui, mostra pra gente as outras ferramentas que foram cortadas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que esteja clareando muito a cabeça de vocês. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.